sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Eu estou aqui com o Hélio Azevedo, fundador da Sales Talent. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse nosso mundo de vendas e como essas mudanças estão impactando. Hélio, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar do Vendas B2B Summit. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Daniel. Muito obrigado. Vai ser legal participar e tentar passar um pouco da experiência que eu tenho, né? Que é relativamente longa. Legal, vamos começar por aí. Para a galera que não te conhece, se apresenta e fala um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você está aprontando aí. Cara, eu sou um cara de aparentemente old fashion mode, né? Porque eu tenho 53 anos, velho. E estou na área de tecnologia da informação há 30 anos, cara. Eu comecei muito jovem, né? No Itaú, já na área de tecnologia da informação, cara, nos anos 90, né? E início dos anos 90, onde parecia que eu trabalhava na NASA, né? Porque o sexto andar do Itaú, na Avenida do Estado, que ainda é lá, né? Parecia a NASA. Foi a primeira vez que eu vi computadores IBM e a época que os discos rígidos do Itaú ocupavam o sexto andar inteiro do prédio. Comecei no Itaú, fui para a IBM, fiquei 6 anos na IBM, e isso como desenvolvedor, cara. Eu vi desenvolvimento de sistemas, esse meu background. Eu fiquei 10 anos nisso, virei gerente de sistemas, de desenvolvimento, e aí, depois, em 99, cara, eu fui para a Microsoft e mudei toda a minha carreira, né? Eu fui gerente do Windows de 99 a 2003, fiz o lançamento do Windows XP, o Windows 2000, e fiz MBA em marketing, quer dizer, virei um gerente de marketing numa Microsoft, um cara que era desenvolvedor, né? Isso foi muito legal. Depois disso, eu tive umas passagens importantes, eu montei uma revenda Microsoft, vendi essa revenda e fui parar na SAP em 2005 como diretor de SMB, de Small Business. Fiz o lançamento do Business One, que é o software para pequenas empresas da SAP. Fiquei lá de 2005 até dezembro de 2018, 4 anos inteiros, né? E montei a Sales Talent lá em janeiro de 2009, portanto fazem 10 anos já, né? Para quê? Para, cara, ser um fornecedor que eu não tinha, né? Na verdade, era esse meu sonho, né? Ser um fornecedor de treinamento corporativo, né? Que eu não tinha conseguido contratar com qualidade, né? Foi muito legal, meu primeiro cliente, parece que foi a ordem alfabética, né? Foi a Adobe, foi a fatura número 1 da Sales Talent. Depois da Adobe veio o Microsoft, a própria SAP, os lugares onde eu trabalhei, obviamente, né? E isso foi bem bacana. Esqueci de falar que eu também eu falei que foi desenvolvedor no Itaú durante um tempo, 10 anos, e depois gerente. Eu passei 6 anos pela IBM nesses 10 anos, né? Então, eu peguei os clientes onde eu já tinha trabalhado, meus amigos estavam lá. A vantagem de você ficar mais velho, isso é uma vantagem. Hoje eu vou almoçar, por exemplo, com o presidente da Citrix, o Banhara, que foi meu chefe. Então, assim, a vantagem de você ficar mais velho é que seus amigos estagiários viram tudo diretor, presidente. Essa é a vantagem, né? Então, o que eu fiz? Quando eu montei a Sales Talent, fui, como você faz, buscar relacionamentos, né? Onde estão os meus pares ou os meus brothers, né? Eles estão aí, né? A Paula Belize, a presidente da Microsoft, foi minha par, né? A Cristina Palmaca, presidente da SAP, foi minha chefe direta, o Banhara, presidente da Citrix, o Milton Beck, presidente do LinkedIn, meu brother, porque a gente foi par na Microsoft. Ou seja, a única vantagem de você ficar velho, ou o presidente da Apple, Milton Burgesi, corintiano, meu amigo, quer dizer, por quê? Porque a gente é da mesma geração, né? Então, essa galera tá toda aí como executivo, e foi aí que eu fui buscar meus primeiros clientes. Então, eu dei muito treinamento para empresas de tecnologia, treinei mais de 7.000 pessoas presencialmente nesse período. Todos esses big, né, de tecnologia a gente treinou, mesmo esses caras do LinkedIn, ou seja, essa geração nova, Google, né, algumas startups importantes do mercado, 99, né? Então, eu dei treinamento para essa nova geração, que eu brinco que são vocês, né? Eu estou ficando seu amigo, tá? Estou ficando amigo da nova geração também, eu gosto muito, porque tem um valor agregado legal que a gente pode passar, porque algumas ciências, elas são imutáveis, né? Independe de quão nova é a geração. Então, por exemplo, liderança. Embora o perfil de uma geração millennium, de uma geração Z, Y, tanto faz, seja um pouco diferente, mas, primeiro, eu tenho um filho de 28 anos que trabalha no Facebook lá em Chicago, ou seja, eu entendo bem essa geração. Legal. Ele trabalhou aqui em São Paulo, ele trabalhou na Apple e no Facebook, foi transferido para lá. Ao mesmo tempo, eu tenho um filho de 11. Né? Então, o que eu tento é me manter conectado com essa galera jovem,
Mas algumas ciências são imutáveis, então como liderança, metodologia de vendas que todo mundo acha que mudou, mas no fundo sempre foi um funil, né? Desde de 1980, né? Foi um funil, forecast é forecast, pipeline é pipeline, tem muitas coisas que não mudam, né? E o que não muda de verdade é a relação cliente-fornecedor humana. Essa não vai mudar nunca. Sim, você pode automatizar o quanto quiser e ela não vai mudar nunca. Então, é isso que eu brinco. Estou com a Sales Talent há 10 anos, é uma empresa que não foi feita para crescer em capital humano, né? A gente já chegou a ter 33 pessoas CLT, hoje ela é um pouco menor e eu estou tornando meus treinamentos todos digitais. Estou fazendo essa transição, né? Na verdade, digital, acho que eu nunca serei, eu sempre serei blended learning. Né? Ou seja, eu vou fazer o meu digital com bastante conteúdo e a gente se encontra fisicamente, velho. Isso aí não tem jeito. Né? Acho que é o melhor dos mundos, sem dúvida. Então você tem um pouquinho de experiência em venda complexa aí, dá para perceber que tem um pouquinho de coisa para compartilhar com a gente. E você escolheu um tema que é um tema um pouco provocativo, assim, que eu acho que é por que o vendedor B2B ganha 3 vezes mais que o vendedor B2C. Então, queria entender de onde veio esse tema e quais que são as diferenças fundamentais entre esses dois mundos. Por que você escolheu esse tema? Em primeiro lugar, porque é verdade. Né? Então, assim, eu queria dizer que... né? Não, eu bolei o negócio. Tal. Não, bolei, é assim que é. Né? Quer dizer, na verdade, esse tema ele pintou porque muita gente perguntava para mim, né, que diacho é isso de venda complexa, ou por que um cara cai em vendas? Vamos lá, acho que a primeira coisa, por que eu caí em vendas? Né? Eu fiz uma palestra semana passada para 350 pessoas lá em Campinas, eu faço essa pergunta, só tinha vendedor na sala, né? Era um evento da Bung, né? E aí você fala, pô, por que vocês aqui vendedores, né? Por que vocês caem em venda? E quase ninguém sabe, né? Quando você pede para as pessoas falarem em voz alta, com 350 pessoas na sala, fala assim, ó, todo mundo fala em voz alta a sua formação ao mesmo tempo, né? É engraçado, né? Tem físico nuclear, né? Tem professor de educação física, tem economista, tem... Então, quer dizer, o que acontece é que você tem um problema em vendas, principalmente no Brasil, onde você não tem um lugar para buscar esse profissional, certo? Não tem uma faculdade de vendas, né? O cara fez outras coisas. Tem uma outra coisa interessante que é a gente, quando tem lá os 14 anos, você não sonha em ser vendedor, né, velho? Não existe, não está no seu plano de carreira. Quando eu crescer, eu vou ser vendedor. Porque parece que não é uma profissão. Parece que quando você não deu certo nas outras coisas, você acaba caindo em vendas, né? Parece isso. E não é justo, não é só justo, como não é sábio, né? Às vezes acontece, né? Mas não deveria ser assim, pelo menos, né? Não deveria, mas o fato é que metade da frase é verdadeira. As pessoas caem em vendas. Não porque não deram certo necessariamente em outras coisas, mas elas não planejam estar em vendas, né? Eu vou crescer, vou me formar e aí eu vou entrar em vendas. Não. Você pega, por exemplo, um jovem formado numa ESPM, numa GV, e aí eu já passei por isso, cara, mesmo na Microsoft ou na SAP. Você vai lá e põe lá programa de trainee, né? Na SAP ou na Microsoft. Os caras já ouviram falar, né? Então os caras, opa, na Microsoft, o que vai ter lá, né? Aí o cara se inscreve. Quando ele vê que o programa é para vendas, por exemplo, ele fala, não, porra, estudei tanto para ser vendedor, você está de sacanagem, né? Quer dizer, o cara quer entrar em marketing, porque ele acha chique, o cara quer entrar em áreas mais sofisticadas, né? Depois ele entra em marketing numa Microsoft, é muito engraçado, né? Porque ele entra em marketing todo feliz e saltitante, né? Aí ele começa a carregar caixa para cima, para baixo, carregar crachá, né? Ele descobre o que é o marketing quando você não está na agência criando, né? Que é o cara do lado do fabricante ou do grande cliente. E aí ele começa a mapear que na empresa onde ele está trabalhando, geralmente, vamos falar de uma multinacional bacana, pode ser Johnson Johnson, pode ser o que for. Ele começa a olhar e fala assim, pô, a gente brinca que começa pelo estacionamento, né? O cara fala, pô, esses caras de venda aí, esses caras ganham dinheiro, velho. Pô, eu quero ir para vendas, né? Mas ele fala isso depois que ele está uns 3 anos na empresa, porque ele fala, pô, eu quero ir para vendas, né? E ele quer se transferir para vendas. O que ele não pensa, né, é que para ganhar dinheiro em vendas você precisa vender. Não é só estar lá, né? Quer dizer, e aí começam a pintar características, né, nesse cara que entrou na empresa por algum outro caminho, né, por um estagiário em marketing, finanças, etc., ele migra para vendas, ou na área técnica é muito comum o cara fazer a diagonal e ir para vendas lá da área técnica. Aconteceu isso comigo e com muitas pessoas que eu conheço. O que acontece é o seguinte, esse cara, ele quer ir para vendas por causa da grana, porque ele vê, né,
E ele não tem esse conhecimento, as pessoas não são preparadas para saber disso. Por exemplo, talvez você não saiba disso, é uma estatística. Mais de 80% dos CEOs vieram da área comercial. Não sabia. Ou pelo menos passaram por ela, né? Os 20 restantes ou vieram de finanças, quase 18% deles, entendeu? Ou era parente, entendeu? Ou seja, é da família. Da família, né? Não, normal, né? É da família e ele heredou e virou presidente. Mas 80% dos grandes aí, dos presidentes que você entrevistar, pode ser da Nestlé, pode ser, né? O cara foi diretor comercial. Aí você fala, ué, mas... Aí você vai pegar o cara é engenheiro, né? Então é louco isso, porque você não tem uma formação, uma educação formal para ser vendedor. Aí o cara cai na área comercial. Disparado, se você pegar empresas top, os diretores comerciais, eles não gostam que se fale isso, né? Ganham muito mais que os seus pares. Não é muito mais. Ganha mais que o diretor de marketing, ganha mais que o diretor de RH, ganha mais que o diretor financeiro. Ganha. Como assim ganha? Mas assim, é igual ao mercado de ações. Né? É uma profissão de risco. De risco, né? Então, quer dizer, quanto mais você arrisca seus investimentos, mais você ganha dinheiro, tá certo? Ou perde. Né? O que acontece com o diretor comercial. Ganha mais, né? Mas muitas vezes tem um variável muito relevante aí, né? Na verdade, se você pegar as grandes multinacionais, você falou de variável, as mais agressivas, como Oracle, a própria SAP, as novas também, porque as novas elas têm um apelo, por exemplo, no Google não é a empresa que mais paga, mas ele é o Google, né, cara? Minha esposa trabalha lá, minha esposa é a head de educação no Google, né? Que legal. Ela saiu para ir trabalhar, ela saiu da Sales Talent, inclusive, para ir para o Google, ela não foi ganhando uma super grana, entendeu? Provavelmente, se ela fosse para a Oracle, no nível dela, ela fosse ganhar mais, né? Mas, pô, Google, meu filho trabalha no Facebook, ele realmente, aí ele está em outra fase, né, 28 anos, ele trabalhava na Apple e ele foi convidado aí para o Facebook. Então, pô, aí beleza, ele fez um bom deal ali, né? Mas se você pegar uma pessoa que é executiva, dificilmente ele vai fazer a mesma remuneração no Facebook do que ele faria numa empresa tradicional. Por quê? Porque é cool, né? O cara topa ir para o Google ganhando menos, é fato. Né? E vale a pena. Minha esposa está 2 anos e pouco lá super feliz. Então, assim, mesmo com uma remuneração menor. Mas, normalmente, empresas com DNA de vendas, eu estou falando das de tecnologia porque são as mais comuns, mas eu dou palestra, por exemplo, já dei palestra para uma Philips, aí você fala Philips, mas os caras vendem ressonância magnética, né? Tipo, né? O cara equipa hospital, né? Então, assim, é uma venda super complexa que demora 1 ano de ciclo de venda, né? Para fazer essa venda. Então, o que acontece? Esses caras são muito bem remunerados. Na média, não têm 25 anos de idade, ou seja, eles têm 35, 40, 50 anos de idade, né? E são muito, muito bem remunerados, né? Ou seja, o variável dele tende a ser 100% do valor do fixo. Né? Ou seja, se ele me entregar a cota, ele dobra o salário dele no ano. Né? No ano. E isso é muito, muito agressivo. Só que a cota também é muito agressiva. Né? Então, é uma profissão de risco no seguinte sentido. O diretor comercial que estiver indo bem durante 2 anos e durante 2 quartos não entregar o número, ele sofre o risco de perder o emprego em 6 meses. Mesmo que ele tenha uma história de super sucesso em vendas durante 8 anos na empresa. Cara, não fez o número 2 quartos, né? Ele está arriscado a perder o emprego, não é tomar uma bronca, não é tomar uma advertência, é perder o emprego. Muito mais volátil que qualquer outra área, né? Até porque, é muito mais arriscado. O resultado é muito fácil de identificar, né? É a profissão com o resultado mais quantificável, então é muito simples entender se essa é a brincadeira. Agora, você imagina se você não era de vendas, mas está numa empresa estruturada e aí começa a ver, você já entende. Agora, imagina um cara que trabalha... Eu já contratei um cara, por exemplo, que meu escritório ficou 7 anos no shopping Morumbi, na torre do shopping, e aquele negócio, né, cara? Você também tem empresa, né? Quando eu saí de uma SAP e monto a Sales Talent, eu tinha um cartão de diretor da SAP e virei o dono da Sales Talents. Ou seja, o cara não sabe nem o nome da minha empresa, né, na recepção lá do prédio. Então não era ninguém, né? Eu virei Hélio Azevedo, não era mais Hélio da SAP, que qualquer cara atende o telefone. A hora que você liga para o presidente da TAM e fala, é o Hélio da Microsoft, é o Hélio da SAP, com cargo de diretor, vice-presidente, o cara te atende. Mesmo que demore para retornar 2 dias, o cara te atende. Quando você fala o Hélio da Sales Talent, você tem essa experiência, o cara, quem? Né? O cara não tem a menor ideia de quem seja. Né? Então, quer dizer,
Quando você está em vendas numa empresa grande e olha para a venda, já é difícil de compreender, mas durante 2 anos o cara começa a compreender. Agora, você imagina, meu escritório era no Shopping Morumbi e eu comprava as máquinas na Fast Shop, cara. Eu descia e comprava, você concorda? Não era um negócio do B2B, comprar máquina num distribuidor. Não, eu tinha, 6 funcionários, depois tinha 8, depois 9. Desce ali, compra um notebook pro cara, porque a gente precisa começar a trabalhar. Então, normalmente o que eu fazia? Ia para a web, né? Pegava mais barato, desce numa loja de varejo, que geralmente, Ponto Frio, Fast Shop, eles cobrem o preço, né? Uhum. Então, eu trabalhava assim. Aí eu fiquei amigo do vendedor da Fast, o cara muito sofisticado, assim, para estar lá no varejo, né? Eu falava, esse cara, né? Bom, em suma, eu contratei ele para ser o talent. Ou seja, porque eu falei, cara, você tem que estar no B2B. Por quê? Fiz isso com um cara também, um cara que vendeu moto para mim, hoje ele é muito meu amigo, ele trabalhava na BMW, né? E, eu fui comprar uma moto com ele, sei lá, em 2010, 2012, e fiquei muito amigo dele. E aí, eu falava assim, cara, não parece vendedor de varejo, né? Uma linguagem sofisticada, um cara gente boa, estruturado, super comprometido, boa aparência. Falei, caramba, né? Aí eu vi que ele era formado em Direito, mas que não tinha dado certo as tentativas dele, e ele estava nesse ramo de venda de carro, né, e de moto há muito tempo. Bom, em suma, ele me vendeu 2 motos em 5 anos, vai, e a gente ficou amigo. Bom, em suma, ele veio trabalhar na Sales Talent, né, cara? E, eu contei esses 2 casos, do Gustavo e do Luiz, porque esses caras eu busquei no varejo, e quando ele vem trabalhar comigo, ele vem trabalhando já, ganhando 1,5 do que ele ganhava, e ele dobra o salário dele em menos de 1 ano. Não porque eu sou legal, entendeu? Mas porque se ele estava vendendo carro e aí ele começa a vender, suponhamos que é um negócio simples o que eu faço, né? Que é vender programas de treinamento para uma Lenovo, para uma Symantec, né? Que foi o que aconteceu com o Luiz, esse cara começa a ganhar bem mais. Né? Então, e por quê? Você fala, melhor, mas ganha mais por quê? Em primeiro lugar, que eu tive que formar o Luiz. Hoje ele é instrutor de metodologia, né? Mas eu tive que formar o Luiz. Primeiro, o que é metodologia de vendas? Porque são mundos bem diferentes, né? Vender. Cara, ele atendia barriga no balcão, quer dizer, não tenho nada contra, porque é uma arte também, não é fácil você trabalhar no varejo, né? É outro papo. Mas ele é barriga no balcão, ele é aquele cara que estava de braço cruzado, para um carro na porta da concessionária, ele bate o olho no carro e começa a fazer um diagnóstico, né? Aquilo que a gente faz com hoje, Market Qualified Lead, Sales Qualified Lead, né? O cara fazia na experiência, quer dizer, ele está ali, ele bate o olho com o carro que o cara veio, estacionou, ele, opa, esse cara é um potencial, né? Customer para mim aqui, porque ele chegou com suponhamos, com Audi A3, aparentemente ali em 2012. Esse cara pode comprar uma 320 aqui, né? Bom, financia, dá o cara, parece que é público, então, ou ele vê o relógio que o cara tá, né? Como ele está vestido, pergunta o que ele faz, se mora aqui perto, aí se o cara está num bairro nobre, pergunta, você mora por aqui? Mora aqui atrás, opa, né? Então ele começa a bater papo para fazer o diagnóstico, igual a gente faz, né, com SDR, né? O cara sempre fez com a barriga no balcão, né? Então, e ele falava, esse cara foi para a Alemanha 2 vezes, premiado, né, o Luiz? E aí você fala, por que ele vendia mais que os outros? Porque ele era sofisticado no relacionamento. Claramente ele não era aquele vendedorzão de carro, né? Que você, o cara quase com uma pochete aqui do lado, né? Aquela coisa meio... Não, o cara, aí você fala, mas não tinha esse cara lá na própria loja, que é uma loja nobre? Tinha esse tipo. Ele não, ele se diferenciava mesmo na loja da BMW, porque é português correto, né? Sofisticado no sentido de ele era advogado, né? Porque claramente ele tinha base, né? Não estou falando de boa família, mas é um cara que você vê que já viajou, a linguagem, ele consegue falar com aquele cliente que está comprando a BMW de um jeito bacana, né? Então, ele não é um cara cru culturalmente também, né? Então, ele é sofisticado, não muito, mas era. Só que ele não tinha metodologia, mas ele vendia mais que os demais, né? Por quê? Porque ele não sabia o que era, um qualification tool, né? Mas ele sabia as perguntas que ele devia fazer para aquele cliente, e aí ele qualificava, esse cara tem chance de comprar. Então a taxa de conversão dele era bem melhor que a do outro cara, porque o outro que ele via que não tinha jeito de comprar, ele também agia corretamente, ele não menosprezava o cara, ele tratava o cara super bem, mas com categoria ele dispensava o cara as soon as possible, né? Porque eu brinco que eu sou o contrário daquele
o vendedor pitbull, né? Quer dizer, você tem que pegar a oportunidade até fechar. A minha opinião sobre pipeline é o seguinte, cara, descarta que não vai fechar o mais cedo possível. Certeza. Né? E isso sempre foi para mim assim no B2B, e hoje você vê marketing digital é, digamos, um mantra, né, cara? Cara, muito rapidamente qualifica, se o cara não for fechar, eu preciso que ele vaze, né, no processo de venda o as soon as possible. Sempre. Cara, que premissas? Tratando bem esse cliente, jamais menosprezando o cara, né? Tratando o cara com dignidade, porque é assim que ele deve ser tratado, mas é o seguinte, cara, se ele não vai comprar de mim, né? E eu não quero ser amigo dele, levar ele para minha casa fazer um churrasco, eu quero vender para ele. Então, cara, eu preciso descartá-lo ou encaminhá-lo para um parking lot, né? Ou seja, para um lugar que depois eu ataco esse cara de novo, o mais rápido possível. E isso é que eu falo que não mudou do novo marketing, né, para o antigo. Né? E o Luiz, que estava ali, né, na concessionária, na Avenida Europa, né, lá vendendo carro, ou na Juscelino vendendo moto, esse cara ele sabia qualificar o cliente muito mais que a média. Então, a taxa de conversão dele era muito maior. Quando eu trouxe ele para esse mundo B2B e expliquei funil, eu expliquei do jeito que ele fazia, ele não sabia. Eu falava, velho, sabe o que você faz? Você faz um negócio que é MQL que vira SQL. E aí, quando você identifica que ele é um SQL, que ele é um Sales Qualified Lead, você mete ele no funil. E aí você começa intuitivamente a levar ele na jornada, né, para que ele feche. Né? E você sabe o que você tem que fazer na fase 1, você sabe o que você tem que fazer na fase 2, você sabe o que você tem que fazer na fase 3. Cara, meio que se aprendeu, como 95% dos vendedores dizem, aprendeu com a vida. Né? Então, assim, você sem nenhum método, sem nenhum treinamento para isso, você simplesmente... Ele tinha treinamento de produto. Ele sabia todas as features do carro, né? Ele sabia o que veio de novo, que o câmbio agora era automático, mas também na versão de entrada, que bababá, que o teto solar vem na versão tal, que, tá bom, né? Mas ele conhecia a concorrência, né? Foi treinado para isso. Olha, o que é esse, o que é o 320 versus um Audi A4, né? Ou uma C180 da Mercedes, né? Os três carros que custam a mesma coisa, como é que você compete entre eles? Quais as nossas vantagens? Beleza. Agora, ele não tinha o treinamento das coisas que ele fazia intuitivamente. Então ele sabia, ele jogava o cara para o funil, ele desqualificava muito rapidamente, como se fosse um MQL, logo na primeira batida de olho, e aí atendia o cara, mas, né, descartava rapidamente. Quando ele fazia 2, 3 perguntas de qualificação, ele promovia o cara para um SQL, ele nem sabia do que se tratava, eu ensinei para ele o que era MQL, SQL, né, e o funil, e aí ele começou a entender que a taxa de conversão dele era alta porque ele tinha, esquece CM, SQL, MQL, o quê? Ele tinha o Qualify na cabeça dele até o fim do ciclo de venda. Ele estava o tempo todo qualificando, como se fosse Fórmula 1, Q3, Q2, Q1. Né? Até que, então, ele entendia, mesmo sem querer, que o nome do jogo é qualificação. Independe se é digital, independe se é pessoal, independe se é com algum CRM, né? Independe do que é. Ele sabe que qualificar lead, né? Faz. Agora, o que aconteceu? Quando você vende uma BMW por 150 paus, esse cara ele ganha R$500 de comissão. Esse é o mercado, tá? Tipo, né? Em compensação, quando ele vende o kit multimídia, que custa R$6.000 para uma BMW, ele ganha R$1.000 de comissão. Agora, por que isso acontece? Porque a margem do dono da concessionária no carro é isso aqui também. Né? Só que a margem do dono da concessionária naquele kit multimídia é enorme. Quando o cara está te vendendo um kit mídia por 6 pau, ele pagou 1,5 pau. Entendeu? Então, assim, ele pode dar R$1.000 de comissão e ainda ter 3,5 pau de lucro. Então, assim, dá mais lucro quase, mesmo nominalmente, o kit multimídia que ele te vende junto com o carro do que o próprio carro. Né? Aí o cara vem com aquelas coisas de vendedor, mas eu ponho dentro das parcelas, o kit junto com o carro. Pô, aí você fala, põe isso aí junto. Também estou comprando um carro de 150 pau. Por que eu não vou pôr 6 pau do kit multimídia? Se o carro merece, eu mereço. Aí começa, né? Então, quer dizer, ele sabia, em primeiro lugar, quais eram os atalhos, porque estou dizendo, depois que ele qualificou esse lead, ele sabia formatar uma oferta vencedora. Ele sabia fazer o seguinte, porque ele fez isso comigo, na moto, eu nunca comprei um carro com ele. Mas ele falava, cara, você está comprando a melhor moto do mundo. Aí eu, né? Eu falei, o vendedor aqui sou eu, né, cara? Eu falei, não, cara, você está comprando uma GS, velho, essa moto. E começava a falar das features, etc. Tal, e depois ele começava a falar quem tinha
Ele estava gerando para mim como se fosse lá na forma de lançamento a prova, né? Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu sei porque eu estudei, mas ele não sabia. Eu estou dizendo que é tudo a mesma coisa, é isso que eu quero dizer, né? Tanto faz se é uma forma de lançamento, né? Se usando um RD Station, usando um HubSpot, né? Fazendo um executive, sabe? Que é legal pra caramba. Mas eu quero dizer que a ciência é a mesma. Esse cara inconscientemente já fazia. Os bons fazem inconscientemente, né? Os outros você pode tornar bons, basta ensinar, né? Então, esse caso ilustra bem um cara que não sabia o que estava fazendo e que quando eu vou lá e explico para ele, ó, isso aqui é o MQL, isso aqui é o SQL, você já fazia. Isso aqui você vinha qualificando funil. Quando chega na hora de fechar, você começa a ter upselling, né? E o seu upselling é o kit multimídia, o seu upselling é o anti-vandalismo, eventualmente uma blindagem, o upselling, aonde você tem muito mais margem, né, em produtos complementares, como é uma Harley Davidson. O cara compra uma moto de 50 mil reais e gasta 30 pau com equipamento, cara, para customizar, entendeu? É lindo, né? É case para sempre. Então, assim, ele já fazia isso. Quando eu explico metodologia para o cara, aí o cara fala, pô, peraí, isso aqui é muito fácil, né? Falei, qual é a diferença? A diferença são duas, basicamente. Primeiro, que você vai vender para a empresa. E aí, cara, quando eu vendo o meu curso de liderança por R$780 na web para pessoa física, não é caro ou barato, mas é um investimento a se pensar. Eu não estou vendendo a R$99, eu estou vendendo a 780. Então, o cara bate o olho e fala, pô, curso de liderança é bacana, mas R$780? Aí eu vou lá e falo, mas é em 4 vezes no cartão. O cara, não, tá bom, né? 4 de 200, tá bom, mas é caro. Quando eu vendo um curso de liderança por R$780 por aluno para HP, eu preciso tomar cuidado, porque esse cara pode achar tão barato que ele me descarta, ele fala assim, não, deve ser meia boca isso aí. R$780 por um curso de liderança? Então, olha, perception is reality. Então, não é que no mundo corporativo sobra dinheiro, caramba, esse cara tem PNL, budget, porrada, verba de marketing que reduz todo ano, mas a percepção de valor no B2B é diferente. Quando eu vendo um curso de R$780 de liderança meu para uma pessoa física, eu tenho que realmente fazer todo o ciclo de convencimento do cara, aquela regrinha direitinho, vídeo 1, vídeo 2, vídeo de preparação 3, o cara fala, pô, esse cara tá me entregando coisas bacanas, aí ele fala, pô, será, deixa eu baixar esse book do cara, pô, o cara é bom, aí ele fala, pô, acho que eu vou investir R$780 nesse cara. Tem todo um ciclo no B2C que é igual, tá? Eu quero dizer que é muito parecido, mas para uma percepção de valor ou para um reembolso que é muito alto. Quando você vai para o B2B, se eu cobrar R$780 por aluno, esse cara acha que eu sou, pô, peraí, porque os meus fornecedores top, né, cobram muito mais que isso. E vou te falar, valem quanto pesa, não é que o outro dá a facada. Então, o que eu quero dizer é que o mercado por si só, né, já ele sobe o preço. Claro, a entrega tem que ser top, não há jeito. Segunda coisa, esse cara tem budget. É diferente de você, por exemplo, quando está pensando em fazer um curso que você achou do caramba, porque você viu a palestra do cara, você fala, vou fazer o curso desse cara, tomara que você queira fazer o meu, ó, que legal, né? Então, assim, aqui é vendedor para vendedor, aqui é fogo, né? Mas o fato é que você fala, pô, eu gostei do que esse cara está falando, eu vou fazer o curso do cara na física. Você não tem budget para isso, né? Você tem o seu orçamento pessoal, mas você não tem uma grana reservada para a educação, a não ser que você seja muito sofisticado, né? Quase ninguém é, né? Normalmente, né? Então, você tem que pegar do mês e, pô, R$780 e fazer, né? Agora, lá não. Lá na empresa, esse cara tem um budget de educação. Se eu não pegar, alguém vai pegar. Ele tem um budget lá para fazer treinamento esse ano, o RH dele, né? Ou o diretor de vendas. Tem duas alternativas, ou eu pego ou não. Tanto tem que já aconteceu, por exemplo, comigo. Tinha um cara na época, o Vicente, presidente da Symantec, chega para mim e fala assim, Elião, seguinte, velho, eu vou contratar a universidade, eu treinei mais de 60 vendedores, funcionários, né? E aí ele falou para mim, ele falou, pô, velho, beleza, mas eu posso te pagar esse ano tudo? Estava em outubro, assim. Então, isso é o B2B, né? Uhum. Aí eu, oba, pode? Oba numa, você sabe muito bem, né? Fica um legacy, né? Porque ele me paga agora, mas eu tenho uma dívida com ele. Aliás, quem tem que encurtar a entrega sou eu, porque se ficar para sempre é pior para mim, você concorda? Eu já recebi o dinheiro, Claro. e tenho que ficar entregando treinamento para ele. Eu falei, ó, beleza, mas cara, então eu topo receber antes, obrigado,
Mas é o seguinte, cara, até julho vamos fazer todos esses treinamentos. Eu te dou 6 meses para você usar, porque senão, velho, você daqui a 2 anos vem cobrar um treinamento lá. Ele, não, tá ok. Mas eu quero dizer o seguinte, o B2B, como ele tem budget, e se ele não utilizar esse budget... Tem esse jogo, né? Tem esse jogo. Se ele não usar o budget, você sabe o que acontece no ano que vem. Corta. Né? Cortam, porque fala, o ano passado você tinha 500 mil, usou 300, tô 300 esse ano. Então, não é que ele queima a verba, não foi nada desonesto, por isso que eu dou o nome do cara, o meu nome, quer dizer, entreguei todos os treinamentos, foi bacana. E tem um truque também no B2B. Eu aprendi com esse cara, o Vicente. Ele chegou para mim e falou assim, Leão, eu só vou te falar isso agora porque a gente já fechou, você já passou por compras, né? A gente já te pagou, inclusive, vou te contar a real. Vou te falar o seguinte, velho, você, quando eu cobro, sei lá, 15 mil reais o dia de treinamento, né, para treinar 40 gerentes da Symantec, né? Você fala, 15 mil reais em um dia, uhul, né? Beleza, para a Symantec, primeiro, não é caro. É isso que a gente tem que entender. Para treinar 40 gerentes da Symantec... O ROI é muito óbvio, né? Cara, não é caro. Uhum. E ele me contou uma coisa que eu nunca tinha pensado e eu replico, por isso que eu dou crédito para ele, porque eu uso isso já há uns 5, 6 anos. Ele falou assim, eu posso te falar uma coisa, Leão? Sabe por que eu não posso fazer esse ano? Porque eu estou sem verba. Eu falei, como assim? Você não está me pedindo para pagar antes? Ele falou, não, eu estou sem verba para TNI, né, que é viagem e transporte, né, entretenimento. Ele falou, estou de viagem para os meus gerentes. Acabou minha grana. Né? E ele falou, preciso te falar uma coisa, você é a parte mais barata da planilha. Né? Seus 15 mil reais você me cobra, compara com 40 caras viajando de avião para São Paulo, ficando em hotel, passagem aérea, 3 dias, fora o downtime, ou seja, fora o cara que esses 3 dias que esses caras não estão na rua vendendo, velho. Né? E aí você tem que pegar o salário desse cara, se ele ganhasse, suponhamos, no mês, 30 mil reais, esse cara custa R$1.000 por dia. Então, para cada cara ficando 3 dias aqui, eu estou bancando 3 mil reais, só o salário fixo dele, né, por dia. Aí esse cara não está vendendo, aí é imensurável. Aí esse cara gastou 4 pau de passagem aérea, hotel aqui no Blue Tree, aqui do lado do Shopping Morumbi, etc. Tal. Ele falou, velho, essa minha planilha com 40 gerentes dá 150 mil reais, você está me cobrando 15 mil reais de treinamento. Velho. Eu digo assim, você é mais barato do que você imagina. Né? Então, no B2B, quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, você também dá palestras, né? Quando eu vou dar palestra, por exemplo, para Porto Seguro, lá, há um mês atrás, eu cobro, sei lá, 12 mil reais para fazer uma palestra de 2 horas. Porque eu sou um palestrante pobre, você concorda? Vamos lá. Né? Eu não sou o Bernardinho, né? Eu não sou o Bernardinho, né? Não sou o Lula, né? Lembra? Então, assim, eu não cobro 150 mil reais. Eu cobro 15 mil reais, 18 mil reais para fazer uma palestra. De 2 horas, você fala, nossa, isso é uma fortuna, né? Então, o que acontece é você olhar um evento no Royal Palm Plaza em Campinas, que o Bradesco levou para lá, só para superintendentes, né? Onde você tem 500 superintendentes do Bradesco no Royal Palm Plaza, onde eu vou falar durante 2 horas e cobro 18 mil reais, velho. Planilha isso aí. Ele gastou mais que com água do que com você. Com coffee break, muito mais do que comigo. Mas muito mais, você entendeu? Aquele evento tem uma planilha, isso é importante, porque agências de marketing conhecem bem B2B, todas elas vendem para o B. A agência de marketing, ela bate o olho no tamanho do evento e fala quanto é que eu vou cobrar. Porque ela fala, bom, eu já sei quanto se gasta para fazer um evento para 500 pessoas em Campinas. Então é o seguinte, meu velho, né? Se eu já sei quanto esse cara está gastando, quanto eu represento nisso? Bota 18 pau lá de palestrante, fora, que você deve acontecer isso com você também, em quase todos os lugares que eu vou fazer palestra, eu sou o número 2, né? Ou 3. Então fala Luiz Helena antes de mim. Né? Outro dia eu fui dar palestra no Hyatt aqui para a Westcom, que é o distribuidor de tecnologia, né? Falou a Miriam Leitão antes de mim. Né? Aí vem eu lá, né? Depois do coffee break. Depois do almoço. Logo depois, não, do coffee break. Fala Miriam Leitão, 1h30, coffee break, volta Hélio Azevedo. Os caras. Aí eu começo a palestra assim: bom dia. Em primeiro lugar, agradeço por vocês terem voltado do coffee break. Né? Porque eu me ponho no lugar de vocês e penso assim: estava falando da Miriam Leitão. Aí vem o coffee break. Quem vai falar agora? Não, tá o de Hélio Azevedo. Quem é? Eu sei lá. Um olha para o outro falando, sei lá. Então, né? Agora eu tenho que entregar uma palestra pelo menos razoável. Né? O que acontece é que o tamanho das coisas em B2B são diferentes. Né? Então, quando um cara vai comprar, por exemplo, um SAP, né, esse cara está preparado para gastar 10 milhões.
para decidir, né? Se compra SAP, Oracle, ou, né, se vai para um outro fornecedor, DataSul, TOTUS, etc. Esse cara está preparado para gastar 8 milhões. Acontece muito isso com alguns, já aprenderam, mas com alguns desses players, que a SAP manda uma... Eu vendi a Business One, né, que era o software para pequena empresa da SAP. Nós entramos no Brasil para competir com os, né? Não era TOTUS ainda, era Microsiga, né? E a gente falava assim, qual que vai ser seu preço? Meu preço vai ser 1.2 do Microsiga. Então, se era R$2.000 por usuário Microsiga, o meu era 2.400. Por quê? Porque ninguém ia questionar 2.400 em até 20% mais caro do que o Microsiga, se eu punha SAP ou Microsiga, velho. Não havia dúvida. Né? Eu tinha margem até 50%, mas eu punha 1.2. Porque eu tinha rentabilidade com isso, mas o principal, a percepção de valor, né? E, cara, por isso que eu estou falando de novo, B2B. Ninguém lá no B2B está pensando, né, 2.000 ou 2.200. Você fala, não, o comprador é cruel, ele dá porrada. Cara, minha teoria sobre o comprador é muito simples, né? Ele precisa reduzir o preço, tanto faz qual foi o preço, né? É isso que está no KPI dele, tá certo? Então, se chegou uma proposta aqui de 100, ele reduzir ela para 90 e der 10% de ganho, ele ganha pontos com o chefe dele, tá certo? Né? E quando ele não sabe medir, é que assim, cara, eu vendo treinamento, que é relativamente sofisticado no sentido, eu vendo universidades de vendas, né, às vezes, para uma UOL. Aí eu vou lá na UOL, fiz a venda, mas o cara, não vou dar o nome, mas é uma menina, ela saiu de lá, mas, vou dar o nome, é a Kelly, né? Quando ela comprou de mim, né, eu brincava com ela, falava, você está comprando um treinamento sofisticado, me fazendo um monte de pergunta, mas você é a mesma pessoa aqui na UOL que compra papel higiênico, né? Ou que compra papel para impressora. Então, quer dizer, do lado de lá, o cara não consegue medir muito o que está comprando. Ele mede assim, eu fiz 3 cotações, passaram o preço parecido, mas quando você vende serviço, isso é um rolo. Porque, para o comprador também, por isso que faz RFP, né? O Request for Proposal, porque do lado de lá, velho, o cara compra papel higiênico e roteador da Cisco, né? Então, o que acontece? Como é que ele compara? Ele tenta pedir 3 cotações parecidas, vê o que rola e pau, né? E pede para o especialista olhar, né? O que eu quero dizer é que do lado de lá tem budget. Então, os valores são outros. E aí cabe nessa brincadeira a despesa de venda, né? Cabe eu pegar 4 voos, né, para Curitiba para fechar um deal? Cabe. Né? No que a gente vende, não cabe. Entendeu? Mas no que, sei lá, no que a Johnson Johnson vende, cabe. No que a SAP vende, no que a IBM vende, cabe. Eu vou lá 4 vezes para o Rio de Janeiro, volta 4 vezes. A hora que você fecha 8 milhões. Aí eu pergunto, se eu fecho 8 milhões com o EBITDA que tem essas empresas, que é sempre mais de 25%, todas elas, para não falar de Oracle, que tem 42%, né? Então, assim, esses caras que têm 25% de EBITDA num contrato de 8 milhões, acho que pode pagar uma comissão boa para você. Então, vamos lá. E aí, cabe no orçamento. Então, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte, e para todo mundo que está assistindo, olha que coisa absurda. Eu coloco, às vezes, na minha anotação o seguinte, quanto você acha, né, ou por que esses caras que, por exemplo, eu falei aqui já, SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, Cisco, Adobe, Philips, Siemens, AWS, Apple, Samsung, etc. Tal, né? Por que esses vendedores têm meio cabelo branco, né, 40 anos, não sei o que, tal, e ganham, cara? E ganham. Ele pode não declarar, não sei o que, mas ganha 60 pau por mês. Né? Você fala, aonde, cara? O que esses caras... Então, na verdade, esses caras vendem projetos, esses caras vendem solução, tem produto com serviço, junta. Eu brinco que, pra você ter uma ideia, o Qualification Tool, só para o Business One da SAP, para eu vender um software para pequena empresa, tinha 128 perguntas que o vendedor tinha que fazer para o cara para saber que preço eu ponho. Mas são perguntas relativamente simples. Quer dizer, cara, quantos CNPJ você usa na sua empresa? Legal. Tá, você tem 2 CNPJs, um para isso, um para isso. Bacana. Quantas contas bancárias você tem? Como é que você divide seus títulos bancários entre Itaú, Bradesco, Santander, Brasil, etc. Legal. Puta, como é que é o seu plano contábil? Como é que... legal, vamos para o chão de fábrica agora. Como é que você fabrica? Como é que você produz? Como é que você divide? Como é que você transporta? Como é que você... É muito sofisticado. Aí eu vou falar com o diretor de comercial do cara. Velho, você tem CRM? Sim ou não? Como é que você integra? Você tem filial? É distribuído? Não é? Né? Seus vendedores são remunerados de que maneira? Como é que você calcula a margem? Como é que... Para montar um RP, quer dizer, eu tenho que fazer isso para o Business One, que é o pequenininho, 128 perguntas na época,
para eu minimamente poder mandar a proposta. Falava, é por volta, numa média, de uma base, por baixo mais ou menos, tanto. Entendeu? Porque senão eu não consigo nem precificar, então é muito louco. Né? Quer dizer, imagina um cara que vende, eu brinquei disso, ressonância magnética, ele é da GE e vai visitar o Einstein. Pronto. Você acha que essa venda é simples? Você acha que essa venda ela rola no, né, 2 bate-papo, né, ou então pela web o cara clica aqui e compre? Né? Parou. Essa venda é uma venda. Primeiro ele está competindo, se ele é GE, com a Philips, com a Siemens. Né? Ele está competindo forte, né, com um monte de especialista, engenheiro, etc. Do outro lado também fazendo a defesa. Né? Então, é um grande jogo. Eu me lembro, cara, e outra em B2B, as estratégias são muito mais complexas. Então, por exemplo, quando você conhece bem o Denis, que hoje é o diretor da SAP, ele era da minha equipe na época. E, cara, quando a gente fechou Cirela numa SAP, a gente sabia o que a gente estava fazendo e a competição estava muito forte com a Oracle. A gente sabia que se a gente ganhasse a Cirela, todas as construtoras viriam com a SAP. Você entende? É como a Rede Globo adotou isso, né? Aí as outras... Então, assim, a estratégia, cara, no B2B não é diferente de B2C, quando você tem ou no marketing digital, né, que é legal você ter a referência, você ter a prova, né? Uma coisa é um aluno X dizer que meu curso de liderança é bom. Outra coisa é o VP da Adobe dizer, pô, eu fiz o curso de liderança desse cara que dá autoridade, todas aquelas coisas, né, que no marketing digital a gente também defende, mas, cara, desculpa. Na verdade, o marketing só digitalizou a vida real, né? Vamos lá. Então, se o cara não... Por isso que é legal um vendedor B2B, que é o contrário, aquele meio... Esse aí da Philips, né? Estudar marketing digital para ele ver que é o contrário, que é o que eu fiz com o Luiz, né? As duas mãos são importantes. É importante que um vendedor de varejo que não tinha ideia, né, do que ele fazia intuitivamente, quando você bota método nesse cara, né, ele começa a fazer de propósito e não sem querer. E o mais legal, ele começa a melhorar as etapas onde ele tinha gap nele mesmo. Né? Ele nem sabia, um autoconhecimento. Ele fala, cara, meu gap, suponhamos, é na demo. Que para mim, Hélio, para você provavelmente, são pontos fortes. O Denis, por exemplo, né, que é diretor hoje da SAP, um cara que foi para o Havaí 3 vezes. Havaí é o seguinte, cara, é quando você numa SAP faz 30% da sua cota, você vai para o Havaí no Winners Club, tem show do Maroon 5 para 400 pessoas em Honolulu, entendeu? Tipo assim, é só para você entender o tamanho E o Denis foi 3 vezes, cara. Né? E aí você fala, mas e o que o Denis, por exemplo, que é um cara que teve que desenvolver, ele vai ser palestrante no teu evento, né? Também. Esse lado da comunicação. Quando ele trabalhava comigo em 2005, 6, 7, 8, ele odiava se apresentar em público. Isso aí não é para mim, meu negócio é vender, meu negócio é vender. O que ele fez? Ele desenvolveu um gap. Ou seja, ele identificou que lá no funil ele detonava aqui e detonava aqui no fechamento. O meio do caminho, que é demo, né? Demo da coisa que ele está vendendo, né? Que é abrir, ou chegar num evento e vender para caramba logo para 40 mil caras de uma vez, era um gap dele. E hoje, cara, né? Ele tirou esse gap. Eu vi isso acontecer com meu filho na Apple, ele não gostava de se apresentar em público e hoje ele é instrutor no Facebook. Né? Então, por quê? Porque o cara começa, quando ele entende a metodologia, ele começa a identificar o seguinte, putz, meu ponto fraco é aqui. Né? O meu ponto fraco como vendedor ou da empresa ou da minha área, que eu sou diretor da área toda. Né? Tipo, cara, é aqui que a gente está falhando. A gente traz muito... Porque os caras acham, eu vejo... Eu indiquei, por exemplo, nem sou amigo do Theo Orozco, mas eu indiquei já ser a Executive Sales para um monte de gente. Né? Porque eu sei que funciona. E eu não sou cliente deles, mas eu conheço a metodologia. Cara, eu já fechei acho que uns 5, 6 negócios para eles sem a gente se conhecer. A gente até está conectado no LinkedIn. Mas assim, e por quê? Porque 90% dos meus clientes falam para mim assim, Elião, é o seguinte, meu problema é geração de demanda. Se você gerar demanda, a gente bomba. Não, é verdade. Porque você gera demanda para o cara, vem um monte de lead e o cara não converte. E aí é que entra o diferencial do vendedor B2B. Né? Porque se eu entregar um hot lead para ele, imagina que eu saí de MQL, SQL e fui para hot lead, né, cara? Puf, super qualificado lá no SDR. E passo a bola, né, para um vendedor B2B, velho, se esse cara não tiver algumas features fundamentais, né, ele não vai converter. Né? E aí, bom,
quais são as features, né? Velho, a primeira coisa que eu aconselho um cara para ser um vendedor B2B top é que ele precisa conhecer tudo isso que a gente falou até agora, e como você conhece bem, fica muito fluente, que é o Customer Journey. Que agora tem esse nome, tá? Isso é importante também. Né? Não tem nada, nunca tem nada muito novo, né? A gente Não vai, tem, a gente não vai tem. renomeando, Não modernizando um tem. pouquinho. Eu aprendi esse termo em 2014, virou Customer Journey, e eu estava na SAP, porque eu voltei para a SAP, fiquei lá 2 anos como VP de e-commerce e CRM, e aí eu só falava de Customer Journey, porque era o que estava nos meus PPTs, né, para falar. E ainda é Customer Journey. Mas o importante, tanto faz do que você chama, se é metodologia de vendas, né, do jeito velho, né, jornada do cliente do jeito novo, esteira de vendas, whatever. O que importa é que eu saiba, eu como vendedor, desenvolva, vá estudar, vá fazer treinamento para saber o seguinte, cara, eu sei o que é Suspect, Prospect, SQL, MQL, SQL, Customer, Testimonial, né, Advocate, sabe assim, eu tenho que saber todo o ciclo de venda para entender o seguinte, pô, eu sei o que é um funil, eu sei a diferença de forecast para pipeline, porque o cara fica ouvindo de orelha e pensa que sabe, né? Então, assim, eu sei o que é, eu conheço bem a jornada do cliente. Pô, beleza. Uma outra coisa importante, né, é que ele tem que ter, a gente já falou aqui, técnicas de apresentação, né? Então, ele precisa ter isso. Técnicas de apresentação no sentido de se apresentar bem para o cliente. Tá? Ele precisa ser um cara que tem essa fluidez para bater papo como eu e você aqui, com um monte de gente que está assistindo a gente, que é uma câmera, mas ele também tem que ter isso no pessoal, ele tem que ter isso no presencial. E aí tem que desenvolver um monte de coisa, né? Que é a empatia, a postura, com que roupa eu vou, né? Fiz a barba, não fiz. Claro, não, hoje todo mundo vai de camiseta e bermuda trabalhar. Aonde, cara pálida? Na 99 eu via isso direto. Mas tudo bem, o cara tá vendendo corrida de táxi com aplicativo, velho. Aí, beleza. Mas pergunta para o Eric, que é o head de Key Accounts lá na 99, atual, o Eric, eu pus ele no meu lugar e deixei ele lá, é um cara que eu faço mentoria para ele direto, é o diretor, né, de Key Accounts na 99, ele visita Itaú. Pergunta se quando ele vai visitar o Itaú, ele vai de bermuda, né, e vai de camiseta. Não vai, né, entendeu? Então, assim, ele não vai, ele trabalha na 99. O Enterprise ainda faz muita diferença, né? Ainda é muito importante. Na 99 ele está lá vizinho na mesa dele, eu sei disso, com um cara que está de chinelo. Entendeu? Que é o developer, né? O cara que está lá dando uma... Está lá no mesmo andar, prédio cool, bacana, todo bonito e tal, né? E o cara vai de chinelo trabalhar, sem problema nenhum. Né? Como minha esposa é a rede de educação no Google, pô, ela vai visitar um reitor de uma faculdade, né? E, pô, outro dia eu fui lá almoçar com ela, tava uma menina com cachorro, de verdade, né? Tipo cachorrinho, na recepção, e perguntou pro cara, né? Eu tava esperando minha esposa na recepção, e o cara, ela perguntou pra você se importa com o cachorro? O cara quer fazer reunião com ela? Ah, não. Aí ela foi, ela, o cachorro e o cara pra sala de reunião, né? Isso aconteceu, tipo, há 2 semanas atrás. Agora, minha esposa não pode ir, sabe? Não pode. Existe um negócio chamado rapport, você concorda? Existe uma... Eu estabeleci um bloqueio, é como ir numa favela, e eu faço palestras em várias situações desse tipo, numa comunidade X, né? E vestido de uma maneira incompatível, né? Aí sim eu vou de calça jeans, tênis e uma camiseta, velho. Mas eu não vou com o último Apple Watch da parada. Eu tomo cuidado de tirar. Você entende? Ah, não porque eu vou ser roubado, pelo amor de Deus, não é isso. É porque, pô, não dá conexão, é sacanagem, é muito longe. Você entende? Então eu não vou com essa camisa, eu não vou com Apple Watch, eu vou de camiseta polo, uma calça jeans e um tênis, onde o rapport existe, o cara me vê como um cara, não é parecido com ele, mas que eu pelo menos não causei um bloqueio. E, velho, onde isso mudou de 20 anos para cá? Nada, isso é uma ciência que o cara tem que saber. Então, como eu falei, Customer Journey, técnicas de apresentação. Outra coisa que ele tem que saber muito, cara, são técnicas de negociação. Técnicas. Né? Ou seja, eu brinco, né? Ou você nasceu judeu, ou você estuda. Técnica de negociação. São as 2 opções. Eu não nasci judeu, eu estudei. Hoje eu até ensino técnicas de negociação, mas o fato é o seguinte, né? São ciências que você não vai ter na escola, né? E vai ser útil para você comprar um carro, vai ser útil para você comprar armário embutido, vai ser útil para você vender, para você comprar, né? E as pessoas não têm isso como um currículo.
né? Então, o cara desenvolver, saber o que é Customer Journey, ter técnica de apresentação, o cara ter técnica de negociação, é uma tríade fundamental. Eu chamo isso assim do verbo to be da venda. O verbo to be, você fala assim, cara, o que você tem que saber, vírgula, at least, ponto, né? Pelo menos o quê? Cara, técnicas de apresentação, técnicas de negociação e Customer Journey. Se você não souber isso, velho, você está tão atrás dos demais, ou vai aprender com a vida. Não tem problema nenhum aprender com a vida, o único problema é que demora. Vamos lá, eu faço uma pergunta no meu treinamento banal de Customer Journey. Eu falo, vamos lá, você vai fazer uma reunião com o cliente. Aí eu pergunto assim, tem 30 caras na sala, eu falo assim, quem aqui quando vai numa reunião, num cliente B2B, troca cartão e posiciona os cartões de visita na mesma posição que as pessoas estão sentadas? Aí os caras levantam a mão, vários, né? A maioria. Aí tem um monte que não levanta a mão, né? Aí eu pergunto para os caras que levantaram a mão, e aonde você aprendeu isso? Cara, porra, você não lembra? Eu vi alguém fazendo. De alguma reunião, deve ser, sei lá, eu estava com um cara sênior, eu era Juninho lá, eu aprendi. Então, pode ser que você tenha aprendido isso, como tem gente que não levantou a mão aqui, tem 40 anos. Então, assim, aprendeu hoje, porque estava na minha palestra, a gente falou o que é, como faz e tal. E por que você posiciona os cartões na posição que os caras estão na mesa? O cara pelo nome. Isso também gera um rapport. Né? São técnicas que o cara nem sabe o que está fazendo, mas ele viu alguém fazer e ele faz. Então, mas Hélio, pelo amor de Deus, né? Posicionar os cartões na posição que as pessoas estão sentadas para você ter uma melhor interlocução com cada um é um truque muito básico. Então, erro 1. E quem disse que o básico não é importante ou que todo mundo está fazendo? Né? Então, o básico, tem cara ali de 20 anos de venda que não está fazendo o básico, cara. Quer acessar o LinkedIn, o Facebook e fazer um clipping da empresa que ele vai visitar, na manhã antes da reunião que ele vai hoje à tarde. Para saber que, ele é amigo de um amigo lá no LinkedIn, caramba, que ele estudou num colégio que você jogava futebol de salão lá no mesmo lugar, entendeu? Ou que o cara é corintiano, ou que o cara é palmeirense, ou que o cara, sei lá, velho. Né? E é básico isso. As pessoas não fazem. Então, o que acontece é como é que eu faço o briefing, o levantamento antes de ir para uma reunião. Então, quando você faz isso e explica para o cara do B2B, né? Porque o cara do B2C nem sabe do que eu estou falando. Né? Mas o cara do B2B, e você está fazendo assim com a cabeça, porque você já foi a essas reuniões e posiciona os cartões e chama os caras pelo nome, né? E agora, você não viu isso num treinamento, eventualmente, provavelmente. Né? Você aprendeu. Então, o que é legal? Tem 2 jeitos. Ou você treina o cara e dá o atalho para ele, porque sabe o que eu faço quando o cara sai do treinamento? O cara de 40 e o cara de 22 vão posicionar os cartões na próxima reunião do jeito... É uma técnica. Claro. Então, o que eu quero dizer é que se você tiver esse verbo to be, né, com Customer Journey, com técnicas de negociação, onde eu ensino para o cara que tem no marketing digital também, né, mas em negociação é muito velho isso já, que é a lei da reciprocidade, né, que está em todos os marketings digitais possíveis, né, para os freemiums da vida. O que é freemium? Sabe do jeito que eu ensino? Do jeito velho. Aí você fala, mas só que é muito intuitivo, o jeito velho é engraçado, que é falar assim, sabe o que é reciprocidade, velho? Reciprocidade é quando você para o carro no farol e vem o cara com o rodinho e com a bisnaguinha. Ele não fez MBA, não, e nem estudou HubSpot. Ele simplesmente faz assim, ó, com a aguinha e passar o rodinho. Você sabe o que você faz? Você começa a procurar a moeda, velho. Aí a pergunta que eu te faço é quanto você deve para esse cara? Nada. Mas é subliminar, está no sistema límbico lá que todo mundo defende, né? Quer dizer, o cara do lado direito do seu cérebro, que é o emocional, te bota em dívida com o cara, não é nada racional isso, né? Te bota em dívida, você fala, peraí. Aí você fica sem graça se você não tem um trocado, abre o vidro e pede desculpa. Você fala assim pro cara, porra, velho, desculpa, eu tô sem graça, não sei o que. Não, amanhã você me dá. Ferrou, porque amanhã você já tá virando a rua, você fala, vou encontrar o cara lá na frente. Eu preciso ter um trocadinho para dar, porque eu tô devendo para ir de ontem, né? Quer dizer, é muito louco isso, é o tal do... E aí, se você sofisticar a metodologia, você vai perceber que o nome disso, lá na metodologia de venda super é Unsolicited Proposal. É você enviar uma proposta não solicitada, que é uma estratégia super eficiente em vendas B2B. Eu te mandar uma proposta que você não me pediu, né? Mas eu sei não. Eu posso inferir pelo seu segmento, pela época que você está na empresa, pela sazonalidade, pelo número de colaboradores que você tem, porque você fez um IPO, ou porque você adquiriu uma empresa agora, ou por quê, que você deve estar precisando do que eu estou vendendo.
Aí eu vou lá e, tuf, manda um tal de sofisticado pra caramba, unsolicited proposal. Né? Aí esse cara do Farol tá fazendo uma unsolicited proposal, cara. Você entendeu? Ele vai mais além, ele já faz a entrega, não é proposal, ele já entregou. Se você quer pagar, paga, não quer, não quer. É muito louco. Você entendeu? Que algumas bandas fizeram na web depois, que olha, tá minha música, baixa e paga quando você quiser. O cara do Farol faz isso, cara, há 30 anos, ninguém se ligou, né? Que é a mesma coisa. Tá certo? Né? Que, pô, ele te faz um serviço não solicitado e você paga quando você puder, quiser. Você entendeu? E esse cara fatura, né? No semáforo, né? Fazendo um serviço não solicitado. Então, ele não tem metodologia de vendas, mas ele faz intuitivamente. Quando você traz esse intuitivo para método e ensina para o cara, você dá um atalho gigantesco. Você pega um cara de 24 anos, que se for bitoladinho, no bom sentido, eu tenho já passou tanta gente por mim, né? E eu tenho vários casos. Você pega, tem um grande funcionário meu, o Caio, que, porra, cara, esse cara, velho, ele tinha 25 anos, ele tinha trabalhado na Anshan, o único lugar que ele tinha trabalhado antes, né? Aí ele veio trabalhar na Sales Talent. E eu ensinei metodologia para ele, né? E é muito engraçado, porque, pô, eu estava dando um treinamento no Chile, lá para a Microsoft, uma semana. Então eu ia ficar de segunda a sexta. Na terça-feira, fica tocando meu telefone direto, você sabe disso, você é instrutor, né? Ficava. Eu falei, caramba, né? Quando deu, eu olhei, vi que não era de casa, eu fiquei tranquilo, era do escritório. Pô, chegou no coffee break, falei, caramba, me ligaram 6 vezes, né? Pô, o que aconteceu? Era a Michele que trabalhava comigo. Minha empresa nova, 2010, isso aí, a empresa foi fundada em 2009. Era a Michele. Oi, Elio, ligou a Gol aqui. Eles querem fazer um treinamento. Falei, puta, e eu lá no Chile, né, por telefone. A Gol, pra mim, imagina, era um lead gigantesco, né? Aí eu, tá legal. E quem ligou? Ah, Marcos. Marcos do quê? Não sei. Aí a primeira safena já deu aquela... Aí eu falei, mas o que ele quer fazer treinamento de vendas? Eu falei, legal. Quantas turmas? Ah, não sei. Entendi. Qual a necessidade dele? Não sei. Comecei a fazer várias perguntas. Eu falei, meu Deus, chama o Caio aí, pelo amor de Deus. Aí lá vem o Caio. Ela tinha 24, ele 25, então ela era bem mais experiente. Aí eu, vem aqui, Caião. Caião, velho, é o seguinte, ó. Você tá com a Michelle no Viva Voz aí. Velho, capítulo 1 de metodologia, meu. Vai pro LinkedIn, vai pro Facebook, descobre quem é esse Marcos, porra. Não ferra, né? Pega tudo que saiu da Gol nos últimos 2 meses na web. Aí quando você dá uma orientação dessa para um cara de 25 anos, ele voa. Ele é bem mais rápido que eu para fazer tudo isso. Ele levanta a capa e vai... quando começa uma menina nova na empresa, o cara levanta a capa dela inteira, concorda? Tipo assim, só porque ela vai fazer entrevista, os caras, pô, gatinha, olha aqui o Insta dela, olha aqui. O cara levanta tudo, não tem namorado, gosta de frescobol, os caras sabem tudo. Então eu falei, pô, cara, levanta tudo que saiu da Gol nos últimos tantos, vê no LinkedIn quem é esse cara, vê no Facebook quem é esse cara, velho. E, meu, amanhã vai para essa reunião, descobrir o que ele precisa, e aí você vai para a página 2 da nossa metodologia, as perguntas de Qualify, de treinamento, que é o que você vai vender ali. Podia ser de implantar um CRM, né? Mas tá bom. Cara, quantos alunos, localidade, como é que é a área de vendas dele, qual é a dor que ele está passando hoje, por que ele quer treinar os caras, etc, etc, etc. Bom, você sabe tudo isso. Beleza, beleza. Quer presencial, não quer, pode ser blended, pode ter e-learning, ele não está acostumado, ele tem site de e-learning, não tem, é proprietário. Porra, pergunta um monte de coisa. Ah, beleza. E eu lá no... Porra, desespero, tá Gol, jogar na mão dos dois moleques, me ferrei, né? Aí lá foi o Caião. Chegou lá, cara. Começou, né? Aquele jeitão, moleque, né? Falei, ó, pega tua roupinha da Peticil lá, a mais bonita que você tiver, e vai, né? E ela foi ele e a Michelle. Não adianta o cara se vestir todo de adulto, porque ele é uma criança, né? Na visão do outro cara, né? Só que, cara, eu não soube nada disso. Ele foi realmente para a Gol, fez a reunião no dia de manhã. Bom, virou nosso cliente depois. Mas, assim, o que aconteceu? Ele chegou lá e falou assim, pô, Marcos, legal, não sei o que, tal. Ele descobriu que o cara estudava na SPM, que o cara tinha 28, ele 25, ele também era da SPM, então era um veterano dele que ele não conhecia, né? Que os dois ajudavam a mesma ONG aos sábados lá da SPM, lá numa iniciativa X. Descobriu que ele era amigo de um amigo bem brother, né? Descobriu que ele era corintiano, e o Caio também era corintiano. Descobriu várias coisas sobre o cara no Facebook, descobriu várias coisas sobre o cara no LinkedIn, mas o principal, que esse cara não era tão mais velho que ele, né? Que era um coordenador, mas que decidia, né? E lá foi ele. Cara, ele chegou lá e falou assim, cara, pô, não sei o que, tal. Inclusive, pô, isso é legal que você está falando, porque lá na SPM a gente... Aí ele,
Você é da SPM? O cliente, né? Ele fingiu que não sabia, né? Ah, só que legal, pô, não sei o quê. Peraí, então você conhece o João? Porra, conheço. Pô. Ele estabeleceu um rapport, sem dizer, eu vi que você é da SPM. Não, cara, pô, usou a metodologia, né? Coloca a palavra-chave no meio da conversa que o cara reage, né? Não deu outra. Aí não deu outra, pô. Continuou falando não sei o quê. Ele falou, cara, aliás, eu vi que o teu presidente, e falou o nome do presidente, da Gol, né? Eu vi que o teu presidente no Valor Econômico, acho que foi a semana passada, né? Falou que agora vocês querem atacar a classe C, né? O meu primeiro voo, né? As pessoas que nunca voaram, lá em 2010. Então. Ele falou, e atacar o primeiro voo, quer dizer que vocês querem fazer isso. Aí o Marcos, que já era SPM, que já tinha estabelecido no seu rapport, fez assim, é exatamente por isso que vocês estão aqui. Eu preciso treinar esse meu povo que só sabe vender passagem para quem já voa. Parece que todo mundo já voou. E aí eu estou com problemas. Problema de um cara que vai pagar em 12 vezes, é a primeira vez que vai viajar de avião com a família, o voo é às 4 da tarde, ele chega às 15 para as 4 no aeroporto. Porque é assim que ele chega na rodoviária. Você entendeu? Sabe por quê? Porque o cara que vendeu para ele não orientou que avião você vai fazer o check-in com no mínimo 1 hora de antecedência. Né? Eu tenho casos do cara chegar com a família para o primeiro voo, aí direitinho, 1h30 antes do voo, local, lá em Congonhas, chega lá, o filho dele não tem RG, só tem certidão de nascimento. Aí o filho dele não voar, tem um documento com foto. Ele falou, vocês vão treinar minha equipe de vendas, velho, para todos os bugs possíveis que podem acontecer, como se portar quando o cara perguntar para ele assim, ó, moço, como é que eu vou vestido? Perguntavam. Né? Perguntam ainda hoje, mas como é que eu vou vestido? E esse cara tem que reagir com carinho, com acolhimento, e não com, você tá de sacanagem, né? Ou, pode levar lanche? A piada que a gente fala, na Gol tem que levar lanche, né? É melhor levar lanche. Mas só estou dizendo o seguinte, cara, e a gente treinou toda essa equipe. Agora, o Thiagão fez um golaço, né? Você concorda quando o cara, exatamente por isso que vocês estão aqui, é um golaço? Por que ele fez um golaço? Porque ele fez 1/100º da metodologia. Ele simplesmente se preparou para a reunião do jeito que eu podia prepará-lo lá por telefone. Ele tinha slides, né, para apoiá-lo, porque a gente vendia isso, ele vendia isso. E eu falei, velho, é página 1, 2 e 3 dos 150 slides. Amanhã, 1, 2 e 3. Vai lá. Né? E, ele saiu da reunião com vai Corinthians lá pro cara, entendeu? Porque já estavam brothers, né? E assim, estabeleceu um rapport, aí sim, voltei na outra semana, vou trazer meu diretor aqui, aquela papo de, né? Porque aí tem um truque simples em B2B, né? Por que você traz meu diretor aí? As pessoas não sabem. Quando não tem metodologia, leva porque leva. Sim, vou trazer meu diretor aqui. Cara, só para você levar o seu diretor aqui. É para você acessar o diretor dali. Então, ele sabia da metodologia. Pô, a semana que vem, então, aí é chique, né? Meu chefe está dando treinamento lá no Chile para a Microsoft, né? Já fazia propaganda, era verdade. Ele falou, mas cara, ele não pode vir. Mas a semana que vem, ele queria marcar um bate. Ele pediu desculpas porque ele está dando treinamento, né? Ele também é um instrutor, né? Não é só o dono. Aí o cara, que legal. Então, assim, a semana que vem, ele queria vir aqui visitar, né? Aí o cara é automático. O cara, não, legal, vou ver com o meu diretor se ele também pode participar. Então, quer dizer, aí é estratégia, é metodologia. Eu consegui acessar o nível decisor mais alto, embora o Marcos disse esse treinamento especificamente, do diretor dele, para que a gente pudesse fazer uma evolução nesse plano de venda. Né? Então, são histórias que eu estou contando, mas são histórias de cara que não era B2B e entrou. Né? Então, se ele tiver desenvolvido esse Customer Journey, né, técnicas de apresentação, negociação, vai. O legal também é ele ter uma boa noção de matemática financeira, mas isso é bom para o B2C também, né, para saber o que é juro composto. É importante ele ter conceitos básicos do que é CAPEX e OPEX, né? Ele saber que em determinado momento eu tenho que empurrar desse jeito ou do outro, né? E se ele não sabe nem do que eu estou falando, dá uma bugada que ele vai saber o que é CAPEX e OPEX, né? Então é mais fácil. Mas assim, ele ser preparado para isso. E quais as situações que levam uma empresa lá a preferir comprar uma coisa e fazer um ativo, ou comprar as a service, né, e virar uma despesa. Por que momento da empresa que o cara está, para saber, se oferecer assim vai ser matador. Se oferecer desse jeito, não rola. Né? Então, como é que ele aprende isso? Né? Então, você vê, é muito mais sofisticado do que vender B2C. Né? Então, é muito importante. Perfis desse cara, aí não diferencia muito. Né? Ele não tem que ter medo do risco. Tá? Ele tem que realmente, porque vendas não tem memória, como a gente falou.
Esse cara tem que ser um cara de relacionamento. Normalmente você pega isso nesses testes de perfis, né? DISC, PI, MBTI. Você identifica, pô, esse cara parece que é um cara de relacionamento. Na média, adivinha, né? O cara de relacionamento não é muito disciplinado. Você concorda? Então, assim, mas beleza, então você desenvolve coisas. Eu sou um vendedor, logo disciplinado eu não era, né? E aí eu virei diretor de vendas. Porra, ferrou. Porque eu não gostava de participar de reunião de forecast. Agora eu era o cara que coordenava a reunião de forecast, né? Então eu era um indisciplinado que tinha que me tornar um disciplinador. Porra, isso é muito louco. Isso acontece com os pais. Os pais eram uns puta porra louca lá na adolescência, depois tem filho que quer disciplinar o moleque, né? Então, sendo que ele aprontava todas, né? Bebia que nem o louco, chegava bêbado, dirigia, agora não pode dirigir bêbado. Claro que não. Mas assim, ó como é louco, né? Ele era um porra louca lá na juventude e pro filho ele não pode nem falar o que ele fazia, porque senão ferrou, né? Então é mais ou menos isso que acontece com o vendedor, que vira diretor, né? O Denis vai falar disso no teu tema, né? Vai falar um pouquinho. É muito legal, porque ele passou por isso, né? Eu conheci ele como um dos melhores vendedores que eu tive na minha equipe, né? E ele virou diretor, né? Então ele sabe das dores de você ser o cara que, porra, meu, indisciplinado, entrega o número, não me enche o saco, reunião é chato pra caramba, pô, deixa eu ir pro cliente, quero ir pra rua, né? Aí que ele vira o diretor de 20 pessoas e ele tem que puxar, dar disciplina, né? Fazer o forecast, né? Perguntar como é que tá, pilotar as planilhas, né? E ele gostava de, e ainda gosta, óbvio, de ir pra rua, né? Mas e daí? Você vai lá e tira teu gap, né? Problema nenhum, todo mundo desenvolve competência, né? Então, são as competências que o cara vai ter que desenvolver. Tem que ser resiliente, né? Não tem jeito, porque, como eu falei, venda não tem memória. Ele tem que ser um cara que realmente seja resiliente, mas no B2C é igual. A postura tem que ser uma postura mais sofisticada, mais equilibrada, mas, como eu te falei, eu contratei o Luiz porque ele tinha essa postura numa loja de carro, então isso vale para os dois. Agora, o que é fundamental, e também é igual para B2C e B2B, é que o cara, velho, tem que conhecer profundamente o que ele vende. E isso mudou muito. Isso da época que toda a minha carreira para cá, isso mudou muito, né? Quando eu ia para um cliente há 10 anos atrás, velho, eu dava uma aula para ele do que eu vendia. Certo? 15 anos atrás. Você tinha toda a informação, né? Hoje é democrático, cara. Hoje eu vou para lá, suponhamos, para vender uma universidade de vendas, e o cara pergunta, o que você usa? Moodle, EAD Box, não sei, ele sabe todos os players de EAD, né? Porque ele leu ontem, só para se preparar para a reunião comigo, né? Ou ele realmente conhece, porque ele é um cara de treinamento de um farmacêutico, tá certo? Então, quer dizer, isso... Vamos dar uma pausa aqui, peraí. Está apitando aqui meu... Coisa boa, está chegando demanda. Não tem problema. Então, o que acontece, cara, é que tem coisas que mudaram, tem coisas que não mudaram. Essas que não mudaram são essas, né? Que, pô, rapport ainda funciona, né? O ciclo de venda sempre vai ter etapas e eu não posso avançar o processo, né? Eu costumo dizer, cara, que um vendedor top, e aí seja B2B ou B2C, ele sempre tem 3 features mínimas, né, de postura. A primeira coisa, ele ouve melhor do que fala. Se eu usasse a frase ouve mais do que fala, que tem 2 orelhas para ouvir e uma boca, é mentira. Né? Porque vendedor fala pra caramba. Agora, bem, né? Qual é a qualidade dele? Ele ouve bem. Ele não ouve mais, ele ouve bem. Essa é a diferença. Né? Então, ele ouve melhor do que ele fala. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele faz perguntas inteligentes. Ou seja, ele sempre pergunta com segundas intenções. Tá certo? Então, parece o cara que está na balada, né? Então, ele sempre está conversando com o cliente, ele está fazendo pergunta, onde você estudou? Aí ele tem segundas intenções, né? Que nem o cara na balada, né? No fundo, ele sabe o que ele quer quando ele está perguntando aquilo para mim. É igual, ele quer vender para o cliente dele. Né? Então, ele está perguntando, como é que foi seu ano fiscal, o ano passado? Foi bacana? Como é que você fechou o ano? As perguntas abertas, né? Então, ele faz, a primeira coisa, ele escuta melhor do que fala. A segunda coisa, ele faz perguntas inteligentes. Ele pergunta bem. Né? A terceira coisa fundamental, ele sabe exatamente onde ele está no processo.
Ele sabe onde ele está no processo. Ele sabe se é hora, como acontece. É mais barato que o marketing digital agora ensina as mesmas coisas, né? Que um bom vendedor já sabia. Não é hora de vender. É hora de estabelecer relacionamento ainda. A gente brinca que vendedores inexperientes têm ejaculação precoce. Você entende? Ele fala, muito prazer. Quer comprar esse fone? Né? Assim, muito prazer, quer comprar esse celular? É impressionante. E vendedores experientes, não. Sabem que é hora de estabelecer, que ensina no marketing digital, todas as fórmulas, todos os lugares, ensina a mesma coisa. Fala assim, velho, é hora de você estabelecer uma relação de confiança. Tem um que é uma quebra de paradigma muito bacana no B2B, que eu dou no treinamento de negociação, que eu aprendi, cara, com o tempo, e aprendi com um gringo lá da Alemanha, lá, muito legal. Ele falou, qual é a diferença, né, de um método padrão de negociação para um método novo? Tem a ver com a reciprocidade, né, que o marketing digital faz. Ele fala o seguinte, ceder é uma arte. Ceder primeiro coloca sempre o outro em posição, né, de dívida. E isso não é tradicional no curso de negociação, né? O tradicional no curso de negociação é o cara... Não, o que você pega aqui? Daí como é que você toma ali? Como é que você faz aqui? Não sei o quê. Não é que é um ganha-perde, mas é a estratégia. E aí quando você fala, não, quando eu vou lá e cedo primeiro, como é o cara do farol lá com o rodinho, eu cedo primeiro, eu coloco outro cara em posição de dívida, né? Quando eu falo para o cara assim, velho, mas só que tem que ser com estratégia, porque senão não sobra nada para o final, né? Então, o que eu brinco, a última coisa que eu dou, quando eu dou, é desconto. É a última coisa que eu dou, né? Porque tem um monte de coisa para dar para ele, não desconto. Um monte. A não ser que eu seja mentiroso. Eu não agrego valor, então, beleza. Mas se é numa empresa top, que vende produtos top, cara, você tem um monte de coisa para entregar para o cara antes do desconto, que é a percepção de valor de verdade, né? Então, assim, o que não mudou, né? Gerar essa relação, essa confiança, para depois vender, é a terceira frase. Ó. Lembra que eu falei as três? Ó. É você ouvir melhor do que fala, é você fazer as perguntas corretas. Isso aqui tem a ver com Qualify. Sempre foi assim. Isso aqui tem a ver, né, com Qualify, que é ouvir melhor. Depois fazer as perguntas corretas tem a ver com Qualify. Né? E a terceira, que é você saber onde estar no processo, tem a ver com Qualify. Né? Aí CMQL, SQL, desculpa, velho, isso aí, né, dá mesmo. O fato é, eu preciso qualificar esse lead e estabelecer uma relação de confiança. Uma hora eu faço a venda. São paradigmas que estão sendo quebrados. Outra coisa que se quebrou no B2B, muito importante por influência do digital, por culpa boa da Amazon, né? Quer falar de preço de saída. Isso quebrou todas as metodologias de solution selling, spin selling, que não são tão velhas, são metodologias de 8, 10 anos atrás, mas muito sofisticadas até. Mas e por que quebrou? Porque o que falava? Ó, você tem a fase 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Na fase 4 é que você vai falar de preço. Não fala de preço ainda. Deixa não sei o quê, deixa não sei o quê. E é muito legal hoje, né? Então, o paradigma no B2B é o seguinte, velho. O cara chega para mim e fala assim, legal, Elião, pô, adorei o que eu vi, do seu treinamento, tal, não sei o quê. Mas, velho, geralmente uma empresa que não é dessas, eu forneço para várias menores, né? E o cara vem comprar o treinamento de mim e fala assim, eu queria, pô, adorei, mas você faz para empresa igual a minha, com 600 colaboradores, pequenininha, porque ele vê que eu vendo para LinkedIn, para Microsoft, acha que, né? Mal sabe ele, você vende também para esses caras, que é muito pior, né? Vai vender para Vivo para você ver quanto você sofre. Um leilão reverso, né? Mais cruel. Irmão, você concorda? Eu vendo para Vivo. É muito mais cruel. Aí eu brinco com o cara, falo, não se preocupa, eu vou ter mais margem com você do que com a Vivo. Aí o cara, porra! Eu falo, não. Porque o cara imagina que porque eu vendo para esses caras grandes, né, que ele não é target para mim, né, que eu nem vou querer atender. E eu falo pro cara assim, velho, se você tiver 20 vendedores, eu te atendo. Menos que isso, fica caro para você, não para mim. Né? Você vai treinar 5 caras numa sala, eu vou cobrar o mesmo preço dos 20, eu só preciso te falar isso. Qual a vantagem? Que se você puser 40 vendedores na sala, eu vou cobrar o mesmo preço. Então, então fica barato para quem tem 40 vendedores. Para quem tem 100, aí eu aumento o preço. Né? Mas por que eu aumento o preço? Por sacanagem? Não, pô. Porque o valor agregado, eu estou treinando 100 vendedores de uma vez, pô. O cara acha muito barato pagar R$500 por vendedor e fala, porra, vale muito a pena, você concorda? Então, assim, a verdade é que normalmente, né, o B2B era de você mandar preço no final, etc. Tal. E hoje,
Quando um cara me aborda por e-mail, porque ele viu minha palestra, não sei o quê, fala, pô, Hélio, obrigado por ter respondido, tal, não sei o que, tal. Velho, eu precisava de uma turma de treinamento, eu tenho 25 vendedores, você pode mandar uma proposta? Aí eu faço algumas perguntas para ele, onde vai ser o treinamento, o que ele quer, turma fechada, se ele dispõe de 2 dias ou 1 dia. Eu mesmo, né? Aí ele fala, pô, legal. E ele gosta que seja eu mesmo, porque é inusitado, né? É o dono. Aí você fala, ele ensina escala. Eu sei, mas é que é um cara que viu minha palestra, pô. Assim, aí vem ao outro lado lá de uma fórmula da vida, que é, pô, peraí, cara, você precisa estabelecer o relacionamento, você precisa estabelecer a comunidade, né? Você precisa estabelecer o diálogo, né? Que é o que faz lá nas respostinhas do teu vídeo, né? Na sua interação com o cara que tá... É tudo igual, né? Então, assim, aí o cara me manda, aí ele fala assim, cara, é muito caro? Velho, às vezes, você fala, não, isso é mentira, você não faz isso. E funciona. Às vezes eu falo assim, cara, eu vou te mandar a proposta certinha, mas você vai gastar por volta de 18 mil reais. Sei lá, tô chutando. E aí eu vejo o que acontece, né? Porque, vamos lá, de novo, se ele não for comprar de mim, tem que ser o mais cedo possível. Eu não posso tocar 22 e-mails com esse cara, almoçar com ele 3 vezes para descobrir que ele não vai comprar. Então eu não desmereci, não fiz nada demais. Então, cara, você vai gastar por volta de uns 20 mil reais, se você tiver 25 alunos, fazendo assim, não sei o que, tal. E eu disponibilizo, por exemplo, um vídeo de assessment para você, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a dar os plus, mas não diminuo o valor, né? O que eu preciso ver? Como é que ressoou nele isso? Aí eu mando um e-mail, eu chamo de e-mail bomba, né, meu? Mandei e fico esperando barulho, né, cara? Aí ele volta, legal, me manda a proposta então. Opa! Quando ele fala, me manda a proposta então, opa, acabou de sair de um SQL para um hot lead, né? Se ele vai comprar, é um outro problema. Mas assim, e eu nem interagi com esse cara ainda. Aí sim, eu mando uma proposta elaborada, sexy, com um presentinho, né? Putz, você ganha um assessment, você ganha não sei o quê, tal, e bumba! Muito mais do que... Aí vem o negócio do overselling. Eu não faço overselling, eu faço underselling. Né? Então eu fui lá no telefone, eu falei, por volta de 20 pau, tem uma negociação assim, 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 e depois quando eu mando na proposta, tem 4 coisas a mais do que eu falei para ele, mas o preço é... eu mando 18.900. Né? Então quer dizer, pô, veio um pouco mais barato do que eu tinha falado e ainda com mais coisa. E aí a gente sabe, aí o límbico do cara vai para esse lado, pô, puta, tô levando vantagem aqui. Mas vou dar porrada nele para desconto. Mal sabe ele que eu sempre quis cobrar os 16 mil reais que nós fechamos. Então, está tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Não, mas eu não estou sendo sacana. É uma técnica onde ancoragem de preço é uma técnica de negociação estruturada. Ela não é que eu chutei. Então, quando eu estou mandando lá no verbal 20 paus para mandar a proposta de 18 para fazer por 16, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou ancorando o preço. Eu estou mexendo com vários lugares do cérebro dele do outro lado para induzir ele a fechar, né? E jamais esse curso vai cair para 12, porque seria sacanagem eu mandar uma proposta de 18 e depois entregar um desconto para chegar em 12. Né? Então, quer dizer, coisas que são métodos, não são? E aí a grande notícia que eu dou para qualquer cara, se é método e se é técnica, qualquer um aprende. Não depende do talento nato. Claro que eu posso ser melhor ou pior do que um cara que faz escolinha de futebol comigo, você concorda, né? Agora, o que eu tenho certeza é que se a gente ficar na escolinha de futebol dos 4 anos até os 16, porra, velho, ambos vão jogar... Não, ambos vão jogar bem bola, não adianta. Ambos vão chutar muito bem, vão tocar muito bem, vão se posicionar muito bem. Agora, pode ser que ele seja craque ou não. Mas, cara, jogar bem... Eu vou jogar bem melhor que os outros alunos da escola, aos 16 anos. É esse da escola que eu estudo. Né? Porque eu faço a escolinha desde os 4 anos. Da média eu vou ser muito melhor. Então o que eu falo para os caras, cara, vem fazer técnica de. Porque eu não quero que você seja melhor do mundo, o melhor apresentador do mundo quando faz técnica de apresentação comigo ou de negociação. Eu só quero que você seja melhor que seus pares. Já tá bom. E muito bom. Né? Eu brinco com isso. Eu falo assim, sabe aquela piada do leão, né? Que tá 2 amigos na floresta, não sei o quê. O cara, porra, cara, é um leão, velho. Né? Aí o cara fala, pô, vamos correr, né? Aí ele sai correndo, o amigo dele para pra pôr o tênis, né? O cara fala, pô, o leão tá vindo, você para pra pôr o tênis, você tá maluco, velho? Você acha que você vai ter mais que o leão pondo esse tênis? Pô, você não tá entendendo, não precisa correr mais que o leão, só precisa correr mais que você. Tá tudo certo, né? Então a brincadeira que eu faço é, se com técnica você não vai ser, suponhamos, o Neymar,
tá certo? Né? Mas com técnica, você pode ser o Belletti, você entendeu? Que jogou no Barça, fez o gol do título da Champions League e é o Belletti. E o próprio Belletti sabe que ele não é o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho, está tudo certo. Só que, e frase dele, ele falou, eu treino muito mais, eu treinava muito mais que esses caras. Tá certo? Então, com técnica, você chega, velho. Você pode agora ter o Nato. O Nato, velho, o Nato vai representar 5% que te bota é o Schumacher pro Barrichello. A diferença era menos de 1/10 de segundo, entendeu? Então, assim, mas aí é o seguinte, um nasceu Schumacher, outro nasceu Barrichello, que, aliás, é muito bom piloto. Muito bom piloto. Mas aí esse diferencial mata. Então, se o cara se desenvolver, ele chega, né? E não tenha dúvida de que isso vai fazer toda a diferença. Se é B2B ou B2C, né? Vai fazer toda a diferença. O que eu aconselho, cara, muito, né? É que os caras continuem sempre se reciclando, porque na média, mesmo no B2B, os caras são muito mal acostumados, têm os melhores eventos, né, os melhores treinamentos, eles acabam não se reciclando, e quem se dedica bastante, eu garanto para você que isso é verdade, por mim, a minha história, eu garanto por história do Denis, que é diretor da SAP equipe, do Rodrigo Marcondes, que é VP da Adobe e era da minha equipe, para Ana Garini, que é diretora de marketing da Conductor, era da minha equipe, nessa mesma, todo o par do Denis, né? Do Shaddad, que hoje é o manager de cloud do Google e era dessa equipe do Denis, da minha equipe, do Leandro Espósito, que hoje é o head do Waze no Google, o head do Waze Brasil chama Leandro Espósito, era o stag dessa nossa equipe, né? Para dizer o seguinte, é gente com técnica, que foi preparada, né, para ir lá. E aí, cara, é covardia. Né? Então, assim, e aí, assim, obviamente, né, você tem na mesma equipe um cara que vai 3 vezes para o Havaí, que é o Denis, e um cara que eventualmente não tenha ido. Eu nem me lembro se o Shaddad foi, acho que não, par do Denis. E hoje o Shaddad é o manager de cloud do Google, velho. Né? Então, assim, mas todo mundo muito bem preparado. As pessoas foram se espalhando, né? E tá todo mundo. E por quê? Bem posicionados. Cara, treinaram demais. Treinaram demais. Eles são diferentes. Entendeu? Então, eu acho que a brincadeira é essa, né? E você fala, por que ganha o triplo? Por basicamente 3 motivos. São raros de serem encontrados. Basicamente isso. São sofisticados e cabe no preço. Cabe no preço. Né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, e eu não vou dar o nome do cara porque ele está na SAP ainda. Aliás, par do Denis. Né? Esse cara, ele fez 6 Havaís. 6, está na SAP ainda. Né? E ele fez 6 vezes Havaí. Meu amigão, amigo nosso. Né? Carioca. Eu falo que carioca, vendedor, já é meio pleonasmo. Carioca, judeu, vendedor, não podia nem nascer, que é sacanagem, é covardia. Né? Mas assim, e ele é um carioca que fez 6 vezes, foi 6 vezes para o Havaí, é tido como, e hoje ele é um VP, né, da SAP, e está lá há uns 10 anos, né? Até mais, 13 anos. E esse cara, eu já vi, por isso que eu não quero dar o nome dele, eu já vi esse cara fazer 850 mil reais de comissão no ano. Eu já vi esse cara fazer 1.200.000 de comissão no ano. Né? Porra, cara, como? A pergunta é, você acha que uma EP prefere pagar um cara que ganha 800 pau de comissão por ano ou o cara que ganhou 100? Com certeza 800. E por quê? Porque algum CFO cabe no preço. Então, a grande vantagem do B2B é que, na média, cabe no preço. E como cabe no preço, o valor agregado que esse cara, quase que eu falo o nome dele, né, o valor que ele trouxe para a SAP foi bem que o que ele recebeu. Agora, ele foi super bem, ficou rico. Assim, no bottom line, o cara ficou rico, comprou casa em Búzios, tem apartamento no Leblon, o cara ficou rico, né? Trabalhando que nem um louco. Outra grande paradigma para a gente finalizar. Velho, todo vendedor top que eu conheço, é o caso do Denis, é o caso do Rodrigo lá da SAP, da Adobe agora, é o caso da Ana Garini, é o caso do Shaddad, esse aí já tem nome para ser vendedor, né? O Shaddad lá no Google, o Leandro Espósito, essas pessoas que foram da nossa equipe, eu tenho o VP da Salesforce que foi da minha equipe, sei lá, essas pessoas, nenhuma das que eu citei, porque eu não citaria, ou este cara da SAP que está lá ainda, tem uma característica, ele foi 6 vezes para o Havaí e eu falei que ficou rico, por isso que eu não quero citar o nome dele, o nego vai sequestrar ele. Mas, e é um brother.
Esse cara, eu preciso te dizer uma coisa, trabalha que nem um cavalo. Isso as pessoas precisam entender, que vendedor, vagabundo, não ganha dinheiro, velho. Você entendeu? Se tem uma coisa entre todos esses nomes que eu citei, o Denis é um hard worker, né? E todos os caras que eu citei, eles trabalham pra caramba, velho. Trabalham arduamente. Ah, mas vendedor gosta de ir para academia 3 da tarde. É verdade, a gente é indisciplinado. Eu adoro ir para academia às 3 da tarde, mas ninguém vê que eu estou trabalhando até às 11 da noite na proposta, em casa, tá certo? Ou que eu acordo às 5 da manhã para ir dirigindo até Ribeirão Preto. Essa parte ninguém vê. Então, 5 da manhã eu saio daqui na Marginal, vou para Ribeirão Preto fazer a reunião às 9. Você não pega um avião, porque dá na mesma. Eu tenho que estar no aeroporto 1h30 antes, não sei o que, eu pego o carro e vou dirigindo. Então, eu acordo às 5 da manhã porque eu marquei com o cliente às 9, em Ribeirão. Você entendeu? Agora, eu sou comprometido, eu sou só indisciplinado. Que quando você começa a entender o seu próprio perfil, que tem a ver com os cursos de liderança, você fala, ah, tá, entendi. Quer dizer, eu não vim com defeito, porra. Perfil, né? Então, basta eu desenvolver essa disciplina. Por isso você vê executivo que faz maratona pra caramba, por isso que você vê executivo que faz alguma yoga, faz coisas que disciplinam, né? Porque na natureza dele ele não era disciplinado, mas o cargo exige. Então o que ele faz? Ele faz luta, né? Ele faz coisas que o disciplinam, né? Para que ele possa cobrir esse gap, né? Então assim, sempre é indisciplinado, né? E aí o cara precisa desenvolver esses gaps. Então assim, cara, vendedor top trabalha muito. Sabe? Esse é o nome da coisa. Né? Não, sensacional, Hélio. Acho que muitas lições, insights para a galera que está assistindo, para internalizar, ver que vendas tem uma essência que não muda, uma tecnologia que está chegando, tudo que está acontecendo não vai mudar, algumas características, algumas habilidades que o vendedor sempre vai precisar. Concordo com tudo que você falou. Com a minha experiência também, são pessoas que são trabalhadoras, que se relacionam bem, que são disciplinadas. A gente precisa entender realmente de metodologia. Você falou sobre nem todo mundo vai ser o Neymar, né? Mas todo mundo com uma preparação mínima consegue jogar o jogo bem. A gente está muito imerso nessas startups aqui. Eu tô muito imerso e assim o jogo é esse. O jogo eventualmente você pode ter uma pessoa muito talentosa. Isso é sempre muito bom, mas a gente não pode depender exclusivamente de talento. Se eu quiser ter uma operação que eu consiga escalar, que eu consiga levar ela de 200 para 300, 400, e amanhã eu levá-la para a Colômbia ou para o México, eu preciso ter um método que me garante que eu vou entregar um resultado no final. Então, a gente não pode ficar à mercê de talentos que são raros, eventualmente isso acontece, e muitas vezes não são tão previsíveis quanto o método. Né? Quando a gente realmente trabalha com uma metodologia sólida, todo mundo muito bem treinado para fazer aquilo ali, a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior do resultado que a gente vai ter. E a gente está vendo as empresas, começando pelas startups, as empresas de tecnologia, mas esse movimento começa a se espalhar também em outras áreas. Eu acho que tem uma série de lições aqui nesse nosso bate-papo que vão ajudar as pessoas e as empresas a se prepararem para terem essas famosas máquinas que a gente gosta de falar tanto, que tem muito a ver com isso, né? De ter um método que a gente consegue garantir que a gente vai entregar algo no final. Talento é importante e tudo, mas é difícil achar e é difícil depender só disso, né? Então, agradeço demais por parar nessa loucura que a gente vive, se parar um pouquinho para compartilhar um pouco da sua experiência com a nossa galera. E me diz uma coisa, se o pessoal quiser saber mais sobre os cursos de vocês, sobre o trabalho de vocês, onde é a melhor forma de encontrar, fica à vontade aí de falar um pouquinho sobre como o pessoal pode se aprofundar nesse bate-papo. Tem dois caminhos muito, muito simples, né? Hélio Azevedo Palestrante no YouTube, né? Tem pequenas coisas ali que dão dicas, né? Não é um canal que eu tô começando a trabalhar agora, né? No canal, nunca fui um youtuber, né? Mas agora eu sinto a necessidade de compartilhar com o maior número de pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui, para mim, é muito legal, né? Eu compartilhei muita coisa
muita coisa, é um pentelésimo, né, do que eu aprendi, mas o máximo que dava nesse período, né, e dá para perceber, eu tenho prazer em fazer isso. Para mim, compartilhar o que eu aprendi, porque são coisas que mudaram minha vida, de fato, né, mudaram minha vida. Tem uma coisa, eu não apresentei o slide aqui, mas quando eu me apresento em público, meu segundo slide é uma foto minha com o Bill Gates, cara, recebendo um prêmio. Uau. Né, em 2000. É muito impactante, assim, essa foto. E aí, o que eu digo para as... Aí você fala, você está dando uma carteirada. Não, não, não. Sabe o que eu digo? Eu jamais, em Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, sonhava com isso. Nessa época, eu sonhava em ser office boy do Bradesco. E fui. Então, tipo, porque para mim era o mais longe que eu enxergava. Vou trabalhar no banco, pô, vou começar como office boy, um dia talvez eu seja gerente, né? E, de novo, não estou menosprezando, mas era o sonho mais alto que eu podia enxergar. Né? E quando você... Ou minha esposa, cara, ela cresceu no Capão Redondo. E ela hoje é a head de educação no Google. Quando ela conta a história dela, as pessoas choram em sala. Entendeu? Mas mais importante que isso, as pessoas enxergam que elas também podem. Aquele cara tá ali sentado e fala, porra, tá bom, eu sei que é uma exceção, eu sei que... Mas dá, é possível. Né? Então, assim... eu me considero um super vencedor? Não, por quê? Porque eu não passei necessidade. Ou seja, embora eu fosse de uma família simples, classe média, estudei em colégio de estado minha vida inteira, né? Minha mãe se separou do meu pai e ela sempre trabalhou fora. Então a gente tinha uma vida simples, mas eu não passei necessidade. Agora, meu filho mais velho já estudou no Colégio Bandeirantes, fez USP, meu mais novo é bilíngue aos 11 anos. Beleza, né? Agora, eu não tive isso, mas eu não posso dizer, eu saí minha esposa, sim. Ela realmente fez esse caminho muito mais íngreme, assim. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero agora no YouTube compartilhar para o maior volume de pessoas possível, que é aquela necessidade que a gente tem de devolver para a sociedade, cara. Eu consegui muito mais coisas do que eu imaginava, né? Muito mais, né? Então, como eu sou grato, eu quero realmente compartilhar. A vantagem é que isso pode não, e vai convergir para um objetivo meu de vida, que ele é muito legítimo, que é eu ter independência geográfica. Né? Quer dizer, eu tenho esse objetivo de vida, eu me certifiquei em Master Coach, né? Eu fiz coach, o PPC, depois o Executive, depois o Master Coach. E assim, para você fazer o self-coaching, né? Eu coloquei meu objetivo, não o propósito. O propósito é compartilhar com o maior número de pessoas o que eu aprendi, né? E mudar a vida dessas pessoas positivamente. Porque eu tive essa sorte, eu tive os melhores chefes que você pode imaginar nessa minha jornada. Eu não falei deles hoje, porque no de liderança eu cito, que estão aí no mercado ainda, e dou o nome dos caras. Né? A Cristina Palmaca, presidente da SAP, o Pio, que é presidente da Microsoft América Latina. Cara, são pessoas que estão lá porque tem que estar lá mesmo, cara. São chefes que eu tive e que me ensinaram coisas, cara, que hoje eu quero ensinar para as pessoas, cara. É simples assim. Né? E quando eu cito esses caras que foram da minha equipe, que estão nessas posições, não é para que eu apareça, né? Inclusive é para que eles apareçam. E hoje, eu vi um post do Denis no LinkedIn outro dia, falando de que ele encontrou uma chefe dele na Europa e agradecendo, aí eu coloquei lá, né, ele me citou, e aí por isso que eu fui lá e postei também, um monte de subordinados dele dizendo a mesma coisa dele. Então ele já está na fase agora dele ser o cara que está... Então isso é uma delícia, isso é como ter filho, como ter neto, sabe? Então isso dá um prazer enorme, você deve ter a mesma coisa. Né? Quanto mais você compartilha e as pessoas começam a ter sucesso com aquilo que você... Tem coisas babacas. Outro dia eu estava dando um treinamento, velho, para uma empresa grande aqui em São Paulo, e o cara falou, pô, Leão, levantou a mão lá no meio de 80 pessoas e falou, eu fiz esse treinamento com você há 4 anos atrás. Eu falei, putz, você vai ver tudo de novo? Eu falei, não, eu dei uma reciclada, brinquei com ele. Ele falou, não, só quero te dizer uma coisa. Sabe aquela planilha de forecast, de qualificação, né, de forecast que você fez em planilha, que pode ser para qualquer CRM, mas você pôs em planilha porque era um jeito mais simples de fazer, tá, não sei o quê? Eu falei, o que tem? Eu falei, então, hoje eu sou diretor da empresa, uso a mesma planilha, cara, há 4 anos, velho. Eu falei, caramba. Pô, isso aí na frente de todo mundo é uma delícia, saber que esse cara que era um vendedor e se tornou diretor, né, usa um negócio, tanto faz, que eu ensinei para ele há 4 anos, consistentemente, já replicou isso para os subordinados dele. Pô, isso dá um prazer gigante, né? Agora, viver disso é uma delícia, né? Então, eu quero pôr no YouTube, eu tenho quase nada de vídeo lá ainda, então é Hélio Azevedo Palestrante no YouTube, e o outro é www.salestalent.com.br, né? Sales Talent, de talento de vendas mesmo, né? E
E lá a gente tem várias coisas que a gente faz muita palestra, já te falei isso, né? A gente faz palestra com música, que é muito legal. Estamos fazendo, sei lá, 12 por ano, eventualmente, está bem bacana. Né? Para quebrar um pouco, fazer os kickoffs mais sofisticados, é bem bacana. Maravilha, Hélio. Cara, muito, muito obrigado mesmo, fundo do coração aí por compartilhar. A gente pensa muito parecido aí, propósito de vida, a ideia realmente é ajudar o maior número de pessoas, é por isso que a gente faz o que a gente faz. Conta sempre comigo e até a próxima. Legal, cara. Brigadão. Espero que o pessoal de vocês aí que estão assistindo tenham gostado. Se chegaram até o final, sinal que gostaram, né? Porque demoramos bastante. Foi um prazer. Só faltou o chopp, né? Porque virou um bate-papo bem agradável. Tem conversado bastante. Concordo também com 100% das coisas que você vem fazendo. Parabéns. Já te elogiei private, mas em público, né? Por tudo que você está produzindo nessa fase da sua vida. É muito bacana. E volta, com certeza, não é para isso que você está fazendo, é justamente por isso que volta, né? Porque você não está fazendo para que volte, né? E volta naturalmente. Na minha vida aconteceu exatamente isso, né? Como eu não pensava em ter de volta, as coisas voltam, cara, é impressionante, né? Mas o mais legal é que você impacta as pessoas, né? Espero que a gente faça outras coisas bacanas aí no futuro. Maravilha, Hélio. Valeu. Obrigado mesmo, até a próxima. Um grande abraço. Um abração, cara, valeu. Tchau, tchau.